Pega essa internet, abra aí. Senta aí. Sentei, fale. Fala gravando pra gente começar. Nego! Abra na internet. Na internet pra O programa está no ar. Nego, abra aí. Não. Olá. Não. Mais uma edição. Ele dando calandu e eu tentando fazer o programa. Gente, é difícil você lidar com uma pessoa nesse nível. Certo? Eu tô aqui tentando começar Não grave isso não, meu filho. E ele não quer começar. Já tá gravando. Eu não acredito. Olha o jeito, eu tô dizendo, já tá gravando. Para você que nos acompanha, meu agradecimento em nome da rede, da TV, né? Da Ação Programadora, do nosso Jailton Alves. Sempre lembrando que a TVI é um dos canais da Ação Programadora, a primeira, né, e única programadora de TV do Brasil, no interior do Brasil. Né? A gente tá bem. Um abraço para a Rosinha, que é o nosso diretor-geral, para o nosso diretor de imagem e de áudio, né, o que nos coordena aqui, o Rafa, que além de tudo é músico. E Kenji, que tá aí hoje viajando para tentar fechar o carnaval, né, com a gente. O cara das ideias. E um abraço para você que nos acompanha, para uma menina chamada Sara. Sara, que encontrei você e sua mãe num café lá no São Caetano. E pena que eu não tava para lhe salvar dessa imagem. Eu quero até pedir desculpas a você, Sarinha, porque eu imagino o trauma dessa criança encontrando só Jailton Alves. Mas fica assim, não. Ele é assim, mas ele é gente boa. Viu? É um malvado preferido. Ele é assim, mas ele toma Rivotril, Sarinha. Você não sabe o que é isso, não. Pelo menos me medico. Pior é ficar aí, ó, sem tomar uma medicação para poder... Mais uma vez o programa foi definido por quem? Pelo dono do programa. Esse programa que é o Bairro de 2, mas que na verdade funciona como o Bairro de 1. Jailton Alves determinou agora, assim que a gente começar o programa, que nós iremos falar sobre o quê? Diretor. O diretor não, divindade. Fala Ai, aí. meu Deus. Fala, Monra. O nome... Você eterno. Gente, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, Dadai. Fala, Monra. Você lembra de Monra? Lembro, sim, o egípcio. É Thundercats, né? Uhum. Ele fica lá, né? Seres do mal, Seres transforma do mal. essa forma decadente em Monra, o ser eterno. Muito bem. Dadai, você é um bom filho? Década de 90 isso. Hã? Você é bom filho? Eu sempre considero que a avaliação de quem eu sou para o outro deve ser feita pelo outro. Uhum. Porque assim, quando eu digo eu sou bom professor, é melhor que o meu aluno faça essa avaliação. Se eu sou bom filho... Você se acha bom filho? Eu tento ser. Mas sei que não consigo. Por quê? Porque eu sou humano, às vezes eu perco paciência. Às vezes eu não consigo compreender algumas coisas. E eu tenho uma mãe que está adoecida e tal. A gente tem que cuidar e às vezes a vontade excessiva de cuidar agride. E o nome do nosso programa hoje, gente, é esse, Filhos da Mãe. Os filhos da mãe que valem a pena, porque os filhos da mãe, aquele da metáfora, que não valem a pena, esses estão em Brasília, ou lá em Salvador, ou da Bahia, espalhado no Brasil todo. Né? Governando o país, e deles a gente não se interessa. E a gente vai discutir sobre esses filhos da mãe, esses filhos tão amados, tão queridos, que cuidam de suas mães, que protegem suas mães e que colocam suas mães no colo, que dão carinho, que dão amor, que dão cuidado, que produzem e provocam alegria para essas mães tão fantásticas desse Brasil. Sobretudo hoje, né? Porque um país que está tirando tudo de você, até o direito de envelhecer com dignidade, de se aposentar e ter uma vida digna, um país que está tentando salvar a economia em cima dos mais pobres de quem se aposenta. Eu não consigo entender a lógica disso, mas você que está em casa, se você entende, palmas. Eu não estou tentando, eu sou burro. Eu estou tentando entender ainda a lógica de um país que está sendo destruído e que, para se resolver o problema, são os mais pobres. É o trabalhador, é o aposentado. É ele que tem que resolver. Eu não penso assim não, viu? Compreender isto, mas... Eu não penso isso não. Porque aí dá um outro programa, né? Previdência é um outro programa. Vamos lá. Para falar disso, a gente precisa falar de nós, né? Todos nós somos filhos. Infelizmente, a gente tem uma diferença básica aí, que é o seguinte. Muitos dizem assim,
Mãe é coisa sublime, coisa que a gente não pode Dizer não. macular. Já dizia o poeta, né? Só que a gente precisa ter cuidado, porque nem toda mãe é a mãe que eu tive. Esse conceito de mãe, ele varia muito, né? Para alguns é algo imaculado, para outros algo frustrante, decepcionante. Para alguns significa acolhida, para outros abandono. Então, quando nós falamos dos filhos das mães, nós estamos falando dos filhos de verdade, das mães de verdade. Aquelas que acolheram responsavelmente o compromisso de cuidar do outro, né? De se dedicar ao outro e tal. Hoje cresce muito o número de mães que vivem com os filhos, sobretudo por questões econômicas e questões sociais. Nós somos um país que não tem um equipamento suficiente para atender as demandas da nossa população que envelhece a cada ano. De acordo com dados do IBGE, inclusive daqui a poucos anos, 20 anos, nós seremos um país muito mais velho. Um dos países mais velhos do mundo. Precisa se ajustar a isso. Nós não temos ainda estrutura, não temos equipamentos públicos, organização urbana, muito menos consciência cidadã para entender o idoso e, sobretudo, essas mães, esses pais que estão ficando aí como responsabilidade nossa. De algum modo, em algum momento, nós fomos responsabilidade de nossos pais e hoje temos que entender que eles também serão nossa responsabilidade. Quando a gente fala filhos da mãe, viu, inclua aí também os pais. A gente fala filho da mãe, mas a metáfora contempla também os pais. Porque pai também é mãe e mãe também é pai. São tantos pães e são tantos pães e pais. Mais. Como é que fala? Errado, não fala não. pães, né? Que é pai e mãe e, não e mãe. Né? Tem Isso tanta mãe, família. pai. Não é a mesma coisa, né? Tem milhões de famílias que são dirigidas por mães, famílias matriarcais, e tantas famílias que são dirigidas só por pais, que os pais também são mães, os pais, os viúvos, eles viram mães. Né? Ou solteiros, né? Ou solteiros, ou pais solteiros e mães solteiras. Então, esses filhos. E esses filhos. Não, e tem as mães sem sexo. Porque a gente precisa entender que hoje a gente está falando também para um público aí em casa, que é o casal homo. A gente tem que falar, por exemplo, que em algum momento eu vou ter que... Dessas tias que criam os sobrinhos. Avós. Avós que Por criam exemplo, os nós filhos. cuidamos de minha avó, a mãe de minha mãe, Dona Joana Mercila Guimarães, durante muito tempo. Ela fez parte da nossa família, né? A gente vai para o intervalozinho, porque nesse começo do programa a gente fica divagando, mas no próximo bloco nós vamos organizar esse papo para falar primeiro. Quando nós adotamos uma postura de abandono com relação aos nossos pais, esse abandono também é do futuro, não do nosso passado. Vamos explicar isso depois do intervalo. Fica aí, a gente volta já já. Do segundo bloco, que a gente está de volta agora, a gente vai organizar, porque o primeiro bloco foi bem mangueado por causa de Dadai. Nada disso por causa de mim. Ok, tá bom, por minha causa. Você é doido. Porque senão vai ter briga. A gente vai falar desses silêncios, desses filhos com seus pais. Porque o silêncio de hoje, tomando a palavra de Dadai do bloco anterior, é o seu silêncio de amanhã. A gente tem uma mania de pensar que abandonar os nossos pais, nossa mãe, nossos avós, tios, que nos criaram, que de algum modo fizeram parte da nossa história, que é abandonar o passado. Não é, não. É abandonar o futuro. Porque, de algum modo, minha filha precisa do ensinamento, do valor dela, para a gente construir um futuro, pelo menos com alguma dignidade. Eu tenho visto com preocupação pessoas investindo num futuro sem valores. Eu não sei se você já percebeu. É assim, ó, Jailton Alves, você é um professor antigo. Então você tem que ser descartado. Aí eu pergunto sempre assim, a sociedade de hoje, o que nós conquistamos, os avanços, veio de professores antigos. Não foi? E desses professores antigos que construíram a história, e não só um saber cognitivo, mas construiu todo um processo de história que fez grandes filhos, grandes filhas, foram também pais e mães. Não é porque pai e mãe não é só quem pare, não é só quem gesta, mas quem cuida, quem cria, quem coloca no caminho, né? E os professores também são pais e são mães. Então, desses filhos da mãe, então, que mãe? Que tipo de mãe? Que tipo de filho? Que filhos são esses? Esses filhos do silêncio?
Esses filhos do horror? Esses filhos de quê? Da ditadura? Esses filhos da opressão? De que filhos nós somos? Porque se a gente, a depender de que filho nós preferimos ser e escolher para desenvolver, então que futuro nós teremos construído para esse futuro? Ainda tá, que filhos são esses? Que filhos de hoje estão sendo produzidos para as mães de amanhã, ou vice-versa? Cuidar das mães de amanhã. Que quem vai cuidar desses pais e dessas mães de amanhã? É um computador? É um celular? É um tablet? Não, o que eu penso, gente, é assim, eu acho que nós todos temos que entender qual é o valor esse indivíduo que esteve com a gente e que nos conduziu, de algum modo, até onde nós estamos. Qual é a nossa responsabilidade? Eu fico, às vezes, até assustado com a necessidade de haver uma legislação para punir o abandono desses pais. Mas aí, viu, Dedé, o abandono de incapaz, que inclui aí os idosos. Né? Eu chamo disso uma grande falta de, só uma palavrinha, respeito. Se nós tivéssemos respeito pelo outro, nós não precisaríamos de 250 artigos na Constituição Federal, né, dessa Carta Magna. Porque se a gente vivesse sabendo que temos o direito e o dever de respeitar esse outro, tudo seria tão mais fácil, mais tranquilo. Não precisaria de tantas leis. Você tem leis para tudo. E mesmo com essas leis, vivemos numa sociedade onde a gente está o tempo inteiro tirando desse outro esse direito dele ser. De ser cuidado, de ser amado, de ser querido, de ser... ser amado, na verdade. Mas a gente está vivendo um momento complicado. Olha, a gente estava falando no primeiro bloco que ao Brasil falta até equipamento. Eu andei em Salvador visitando alguns abrigos, viu, particulares. Tem alguns abrigos em Salvador belíssimos, belíssimos, belíssimos. Tem um, por exemplo, que eu fiquei espantado com a estrutura. É uma vila em que... Mas são pais... pobre não entra, né? Não, de maneira nenhuma. Isso são filhos de pais, de mães abastadas. Isso. Que optam por esses espaços, que tem atendimento médico, e que é fantástico, viu? É fantástico. É um hotel, na verdade, né? Não, é uma vila, né? É uma coisa linda. Lá em Lauro de Freitas tem um e é belíssimo. Agora, nós não temos equipamentos públicos com dignidade. Hoje, os nossos abrigos de idosos, eles estão lá carentes de tudo, inclusive da atenção da família. Que joga lá e abandona. Que filho da mãe. Exatamente. Aí, olha, filho da mãe. Nos dois sentidos. E desse mãe aí não é metáfora mesmo, não. Filho da mãe. Nos dois sentidos. Na verdade, assim, a gente precisa lembrar disso. Eu estava observando, às vezes eu fico relendo a Bíblia, fico observando a Bíblia e percebendo como aquilo que a Bíblia nos traz é fantástico. É fantástico, né? É fantástico mesmo. Tem essa história de com quem você anda, né? Com quem você está, o que você segue, o que você aplaude, contempla, diz muito de quem você é. Eu tenho visto hoje as pessoas abandonando pai e mãe e aderindo, por exemplo, 20 milhões de pessoas seguindo Carlinhos Maia. Quem é? Eu vou até falar o nome aqui. Quem é? É um humorista, ele se diz, né, pelo menos, humorista aí da Instagram e tal, que tem uns milhões de seguidores. O outro lá que bota a foto de um ovo e é compartilhado por... Em contrapartida, nós temos, né, filhos da mãe. Temos... Nós somos a sociedade do virtual. Do virtual, porque e que preferiu agora seguir o desconhecido, o tosco, do que até olhar assim, quem de nós chega pro vizinho e fala: ô vizinho, eu vim te ver, pro amigo, pro irmão, pra família, aí diga assim: eu vim te ver que eu tava com saudade, ou pega o telefone, ó, eu tô aqui, vem cá, eu não quero lhe ver só pelo zap, eu não quero lhe ver só pelo telefonema, eu quero te ver. Mas quantas vezes... O mais grave é sua mãe, é seu pai, e você não... Quantas vezes a gente parou para bater um papo com essas pessoas? Conversar. Senta aqui, me conta aí, me fala um pouco. Você vê sua mãe sempre? Olha, minha mãe não mora aqui. A gente está falando aqui do interior da Bahia. Ela não mora aqui. Aí eu visito minha mãe esporadicamente. Então assim, eu vou geralmente de 15 em 15, às vezes de mês em mês. Eu visito todo dia. Agora eu faço... Eu moro perto, né? Eu faço questão assim de... Quando eu estou com ela, de sentar e perguntar e conversar com ela sobre isso.
Eu acho que eu cuido, é como você me perguntou. Eu não sei se eu sou bom filho, porque talvez eu quisesse ser um pouco mais do que isso. Eu acho que os pais deram a gente muito. Muito. E a gente Alguns até podem estar pensando aí, mas é uma obrigação. Porque o menino não pediu para nascer. Não, não é obrigação não. Não é obrigação porque muitos pais simplesmente abandonam, abortam. Né? Mata na barriga. Então, não é obrigação, mas... Mata na barriga ou mata no útero? Mata no útero, né? Eu lembrei daquele caso. Vamos pro intervalo de novo? Já é intervalo? Já é intervalo. Vamos pro intervalo, acompanha nossos patrocinadores aí da nossa TVI. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Ó, e ele me pegou ainda aqui arrumando o microfone. De tão rápido, né? Ele tá assim agora, viu? É. Ele deu, olha, esse diretor... Filho da mãe. Isso aí é. Que filho da mãe. E quando a gente fala assim, Dadai, esse filho de uma mãe... Avisa quem ligou a TV agora, que a gente tá tratando desse tema. Filhos da mãe. Conversando sobre filhos da mãe. Você é bom filho? Você é boa filha? Você cuida do teu pai? Você cuida da tua mãe? Porque se você não cuida do teu pai e da tua mãe, quando você for pai ou quando você for mãe, ou mesmo que você seja pai e mãe, quem é que vai cuidar de você? Se você não deu exemplo. Você silencia para ouvir tua mãe, inclusive para ouvir até as chatices da tua mãe, a chatice do teu pai, porque também eles gostam de chatear também. Eles gostam Não mesmo. são essas santidades todas também não, viu? Minha mãe até hoje, se minha mãe assistir esse programa e me vir com essa camisa aqui, Sim. ela vai dizer, essa camisa sua tá desbotada? Você foi gravar o programa de camisa por quê? Meu filho, você não tem roupa não em casa? Minha mãe é desse naipe. Sabe? Não, mãe, Dadai. Ela fica assim, ó. Tudo que eu falo, ela é do contrário. É? Se eu disser, aqui pode ter água, um vaso de água. Dela, se eu disser, esse vaso de água, esse água, não, água não, é vinho. Tá bom, mãe, é vinho. Eu já gostei dela. Ah, Dadai. Não, a minha mãe é assim, ela chama você pra comer. Ah, Dadai. Aí você vai almoçar, você bota o prato, ela fala assim, ó. O seu prato. Por que você não botou salada? Aí ela fala, por que você botou salada? Aí, não, eu vou botar ainda, bote porque a salada tem cores. Isso tem que comer isso. Quando eu vou comer na casa dela, aí eu falo, mãe, não, deixa eu me servir. Que quando ela vai, aí, às vezes eu deixo que ela me sirva. Aí ela bota uma gamela de comida. Aí eu só fico assim, ó. Claro que o fogo sobe numa raiva, né? Que eu falo, eu não sou nem um cavalo, um jegue pra comer tudo isso. Aí eu vou, boto um pouquinho de comida e ela... Como é que isso aí vai sustentar 1,80 m de uma pessoa? Sua mãe tem quantos anos? 85. Pois é. E tá em forma, viu? Em forma. Eu tenho muito medo de você com 85 anos. Por quê? Porque você já é uma pessoa difícil, já é. É, Dai. É. Sou não, Dai. Insuportável, o diretor falou. Sou não. Estamos falando dos filhos da mãe e é importante que a gente discuta isso em casa. Esse programa foi rápido, é muita coisa para falar num programa só, mas é importante que você fique com a reflexão aí. A gente precisa resgatar a dignidade de nossos pais. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil nos tempos de hoje você encontrar tempo, paciência. Mas tem que ter. Mas tem que ter. Tem que ter. A família da gente é o que fica, é o que sobra, é o que resta. Num mundo que tudo se degradou. Então é importante que se eu quero constituir um mundo com alguma dignidade, alguma dignidade, é importante que você que pensa com a gente, que pensa que... E cuide de família. Cuide. Família. Família ainda é a melhor e a pior coisa do planeta. Então... É a única saída, né? É a única saída. É a pior e a melhor, mas é o que nós temos. A gente precisa se dar conta disso. A gente está vivendo um momento de crise muito grande e nós estamos nos dedicando a seguir, e aí seguidores, né? De tudo que e não segue presta, o pai, não segue a mãe, não segue a mãe. Não segue o irmão, não segue a família. Que loucura! Aí um dia você disseram assim, isso você... Eu falo assim, se minha mãe mandou, eu sempre digo isso, né? Eu faço. Mas menino, você não concorda e vai fazer? Vou. Por quê? Eu devo isso a ela. Tem gente que fala assim, minha mulher mesmo fala, menino, vou dizer uma coisa, você tá aí retado, mas você vai fazer? Vou. Vou porque ela mandou, ela quer que eu faça, vou fazer. Eu também sou assim. Eu sigo minha mãe. Dadai, até hoje eu já sou um pré-idoso, mas tudo que eu vou fazer, Dadai, eu pergunto pra mamãe, eu vou fazer isso, o que é que a senhora acha? Se ela disser faça, eu faço. Ela disser, meu filho, não, eu não faço. Tu já viu aqueles casos de, o diretor tá reclamando que eu tô assim, ó,
tenho que me arrumar. Minha mãe aí. Ó, eu sei aqueles casos que quando a mãe fala assim, ó, você vai viajar, é? Eu não ia, não. Oh, meu Deus. Pronto, acabou. Ai, aquilo... Acabou, ó. Eu nem falo que vou viajar. Ó, Pra poder dizer, minha ó. mãe diz assim, ó. Ó, se você vai pra roça, é? Às vezes eu vou pra roça e diz, eu não ia, não, se fosse você. Então nem Eu falo. já assim, ó, desarrumando tudo aqui, ó. Eu não ia. Porque eu já acho que, ponto, vai acontecer uma coisa. Mas elas leem a alma do universo. Um aluno um dia desse me falou assim, professor, que coisa antiga, coisa retrógrada. O quê? Você seguir os conselhos da mãe, o que a mãe Eu mandou. não acredito. Mas a maioria pensa assim, né, Mas eu Dadaí? dei a ele uma resposta. Eu falei, engraçado. Você deve ter aí milhares de seguidores, inclusive esses Carlinhos Maia, esses digitais influencers, que trazem para você valores que não são seus, que comercializam a Até o estupidez. riso. A estupidez. É estupidez. E aí você pode seguir ele, eu não posso seguir minha mãe. Tu pode seguir esses imbecis e eu não posso seguir meus pais. Minha mãe sempre dizia assim, ela diz, né, que ela ainda é viva. Assim, quem não sabe o que quer e não sabe o que é, não sabe onde vai chegar. Porque qualquer lugar é um chegar. Olha uma pessoa dizer isso. Não é? Então não vai chegar. Quer dizer o quê? Não vai chegar a lugar nenhum. Porque não sabe o que quer e nem sabe quem é. Imagina uma pessoa que não teve escolarização. Mas não teve faculdade, não teve banco de faculdade. Mas os nossos pais têm uma sabedoria, né? Não é inteligência, não é só conhecimento, é sabedoria. Olha, gente, quando deixa eu falar uma coisa. Peraí. Só para poder eles entenderem aqui uma coisa. Eu fiz aqui uma crítica. Ó, Acabou, foi como bom? havíamos dito, né, que nesse verão tivemos uma trilogia de filhos, né? Filhos do Alzheimer já fizemos, que gravamos em Salvador, Filhos da Mãe, e vem aí um Filhos que você vai adorar, né, Dadai? Eu não sei não qual é. Sabe. Porque o programa só é dele, eu tô aqui fazendo... Sabe sim, Eu sou gente. coadjuvante. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pra quem tá acompanhando o programa e quer nos seguir, siga-nos, mas siga também a sua família. Nós estamos no Instagram, estamos no Yahoo, estamos em todas as redes sociais, Facebook. É só procurar. É o quê? Yahoo? Yahoo não, é YouTube. Vocês não viram a foto do diretor? Ele é cantor também. Deixa eu falar pra vocês. Nos procure lá, TV Play Oficial, lá no Instagram. Você vai encontrar, inclusive, os contatos e os mecanismos para falar com a gente. O meu Instagram é Adailson Virtual. Você também nos encontra. Caso você tenha dificuldade de encontrar isso, entre no site da TVI, tviplay.com.br, e lá você vai ter os links para todos os nossos canais e redes sociais. Posso falar? Pode. Queremos agradecer a você por ter ficado conosco e a gente se vê no próximo programa. Um beijo grande. Eu não vou fazer isso não. Porque você vai me imitar e vai invejar, então. Eu não acho legal. Mas eu acho, é problema meu. Tá. O programa já acabou e você... Dadai. Você vai tirar. Tudo, Dadai. Você tá tirando o microfone? Claro, você já acabou o programa. Mas a técnica tá gravando. Rapaz, boa noite. Vou fazer assim Rede agora. Globo agora? Aí sobe a letrinha. Eu espero aqui, ó, o diretor mandar.